Muito bem, estamos no ar? Estamos no ar, ao Estamos vivo. no Parece que ar. sim. Ao vivo. Esse é o Feira Moderna, número 3, iPhone 5 e outras coisas mais. Estou aqui com Cristina de Luca, diretora de conteúdo do IDGenal, e Rodrigo Bastos. Cadê eu, Rodrigo? Não estou aparecendo? Você tá. Tá. Eu tô vendo você, agora vi a Cris. Não, Estamos todos aí, daqui a pouco Carlos Cardoso está chegando, teremos a presença de Pedro Estima também. Então eu queria começar com a Cristina de Luca. Cristina falando um pouco, dando um resumo sobre o que ela achou hoje do lançamento, do iPhone como aparelho, e também de algumas questões que surgiram em relação a redes, LTE, 4G, Brasil, e também o Nano SIM Card, como é que as pessoas vão resolver algumas dessas questões. Vamos lá. Boa noite, então, Cristina. Boa noite, Digão. Boa noite, Boa meninos. noite. Bom, eu para variar, gostei bastante do aparelho. Acho que a Apple, mais uma vez, está cumprindo o propósito que ela sempre teve com ele, que nunca foi bater no Galaxy S3, viu, Rodrigo? Mas é a ideia do seguinte, olha, não nos interessa ter o melhor hardware disponível no mercado, mas sim o melhor hardware para aquilo que o usuário é capaz de fazer com tudo aquilo que a gente disponibiliza para ele. Então, é o hardware certo para todo o ecossistema que tem ali por trás da Apple. E acho que vem coisas grandes por aí no ponto de vista de conteúdo, de áudio e vídeo, então ele está preparado para isso. Isso aí é a primeira colocação. Nesse sentido, faz todo sentido nos Estados Unidos ter o 4G. A gente aqui no Brasil não vai ter 4G e isso não é um problema da Apple, isso é um problema do Brasil. O Brasil optou por uma frequência para as redes 4G, que é uma frequência diferente de todas as outras redes LTEs disponíveis hoje no mundo. Então, tanto Ou que seja, houve uma... inventamos de novo o Power. Isso, mais ou menos por aí. A gente foi buscar uma frequência que é a frequência de 2,5 GHz a 2,6 GHz, que vai ser os primeiros LTEs que a gente vai ter funcionando aí nos próximos meses e no ano que vem. E vai demorar muito para a gente ter a frequência de 700 MHz, que é a frequência hoje usada pelo LTE, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa, o LTE é usado em 1.800 GHz, é usada em 1,8 GHz, é usado em 2,1 GHz, mas essas frequências aqui no Brasil ainda estão sendo usadas para as redes 3G. Ou HSPA, ou HSPA Plus. Então, trazer o iPhone 5 para o Brasil hoje significa usá-lo em rede 3G, 3G Plus, né, que a gente chama. É isso aí que a gente vai ter. O problema do Nano SIM foi uma briga histórica da Apple aí, que a gente acompanhou um pouquinho isso lá na UIT. A UIT acabou referendando o padrão da Apple. Ele é muito mais um problema de colocação desse Nano SIM, do conector que você vai ter para colocar o Nano SIM no aparelho, do que especificamente de ter o Nano SIM disponível aqui no Brasil. Todas as operadoras já disseram que a partir agora de sábado, dia 15, já vão começar a oferecer para quem quiser comprar um aparelho nos Estados Unidos e trazer o aparelho para cá para usar normalmente nas redes 3G. Então, o que tem o Nano SIM? Ele tem menos plástico do que todas as outras versões de SIM card. Então, a gente tinha o SIM card tradicional, que tem bastante plástico, principalmente ele é quase o conector e o que sobra de plástico tem mais ou menos a mesma proporção. Você tem o micro SIM, que tem muito menos plástico. E agora o Nano SIM, que tem praticamente plástico nenhum. E para nós, o grande problema, para quem pensou em cortar
o SIM card e colocar o SIM card no aparelho é que ele é mais fino. Então a espessura dele é menor. A gente não sabe, a gente ainda não viu o aparelho, se simplesmente cortar e enfiar lá vai dar certo, porque você não sabe se a espessura do slot é suficiente para receber um SIM card mais gordinho como os nossos aqui. No microcard foi certo. Oi? Fala, Cadu. Que vai. Tem forma de fazer, né? Vai ter gente lixando, vai ter de tudo. Mas não precisa fazer isso, porque as operadoras já disseram, você pagando R$10 a mais, ela te dá lá um nanocard pro aparelho numa boa. Isso não vai ser problema, né? Eu acho que o maior problema do ponto de vista aí das conexões é não ter a conexão 4G, que dependendo do que a Apple for fazer com o aparelho, nos Estados Unidos, principalmente em disponibilização, aí ela quer ter, já saiu a história de que ela vai ter uma rádio, vai ter música por streaming. Se ela tiver música por streaming, o FaceTime também. 3G não vai dar muito certo. FaceTime também. FaceTime que não tinha, né? Olha, pra ser sincero, não importa muito essa coisa do 4G não estar funcionando no Brasil, porque eu chego no centro do Rio, na Presidente Vargas, a conexão cai para Edge. Mesmo 3G não funciona. Então. E o 3G é capenga, então no final das contas é lindo ter uma conexão maravilhosa, mas não funciona. É que nem ele tem o Wi-Fi Dual Channel, 150 megabits. Você não vai achar 150 megabits em nenhum Starbucks por aqui, e se depender da conexão do infraero no aeroporto, piada também. Eu acho que, assim, do resto de tudo que eu vi, todos os recursos que ele vai ter, o próprio hardware, embora o novo processador, o A6, não seja um processador quad-core, isso não ficou claro, não foi dito isso, mas pelo que a gente viu da especificação, não é. Ele pode ser um chip dual-core que tem uma capacidade de processamento que vai bater de igual para igual lá com o quad-core do Galaxy S3. Então, nesse ponto, eu acho que ele ficou bem rápido mesmo. Ele é o dobro de velocidade de processamento do 4S, né? Nesse ponto, acho que a gente está bem servido. E a ausência de NFC? O que você achou? Isso influencia? Você achava que não ia rolar mesmo? Eu achava que não ia rolar, porque no roadmap de produtos da Apple, o NFC para popularizar é uma coisa que ainda vai levar 2, 3 anos, então vai ficar para o próximo, não era para agora. Ela já foi convidada, nosso amigo Cardoso, eu tô sabendo. Eu já chamei ela de novo. Tem que ir no Twitter avisar ela que ela já está convidada para a festa. Ela Tanto só tem que ela quanto os outros. Os outros também, Cardoso, fala um pouquinho, o que você achou do iPhone 5? Olha, eu acho e dos outros lançamentos. Depois eu vou perguntar para a Cris o que ela achou também do iPod, enfim, mas vamos concentrar agora um pouquinho no iPhone 5. Olha, eu gostei dele aumentar, mas não aumentar muito, porque... Também. O iPhone de 3 polegadas e meia, sendo realista, depois que você pega um HTC Titan da vida, desses de tela de 4, você vê que cabe uma coisa, isso vai soar esquisito, mas cabe uma coisa maior na mão. Dá para ser feliz com uma coisa um pouquinho maior sem ser um exagero. E principalmente porque o paradigma do celular mudou completamente. Ele não é mais uma coisa que faz ligação e que também serve para fazer outra coisa. Ele hoje em dia virou uma ferramenta que você consome conteúdo de alta definição e produz conteúdo com ele. Então, a tela grande vai fazer a diferença, vai matar muito celular de 3 polegadas e meia para trás. E de resto, eu gostei muito da substituição desse liquid metal, ou desse, não sei qual é exatamente esse material aí traseiro, que me incomoda muito aquele vidro traseiro. Isso ficou bem bacana. Eu acho que ele vai ficar mais bacana na mão, vai ficar mais confortável e não vai escorregar tanto.
Eu acho que isso é legal. Outra E coisa mesmo que o não tamanho, né? Ele tem praticamente 1 centímetro só de altura a mais, né? Uhum. Mas eu estava falando com a Cris e até com a Elis, eu acho que mais pra frente, eu acho que existe também um nichozinho que pode ser maior do que a gente espera, principalmente com mulheres, de gente que quer um iPhone Nano, sabe? 2,5 polegadas. O cara, né, o cara tá saindo pro cinema, ou o cara tá indo pra praia, porque com o iCloud, aí você pode escolher, pô, hoje o meu dia tá mais para um iPhone Nano do que para um iPhone Full. Mas né? o iPhone antigo já ficaria nessa posição, então, né? Não, mas aí seria alguma coisa menor, entendeu? Seria uma coisa mais tipo aquele Xperia lá, o primeiro, não tinha um Xperia Mini, uma coisa assim? Menor, fininho, né? Sim, Isso. Pode ser. Isso. Quanto é aquela do Kiwi? Vendeu dezenas de unidades. É. Tem um ano, eu só sei. A experiência de uso numa tela pequena é horrível. Você não consegue fazer nada. Você não vai conseguir ler, você não vai conseguir Não, para atender o jogar. telefone. É só para atender o telefone. Então compra um Android, pô. Não, compra um Pebble. Daqui a pouco vai ter aqui um de pulso mesmo, entendeu? E aí, né, um Pebble Watch que ainda vai falar no telefone. E ainda foram capazes de lançar uma update dele. Um pouquinho mais avançado em hardware, né? O Pebble, você diz? Não, do Xperia. O Xperia. Diz a Elis que não consegue, que não tá aparecendo o convite. Eu mandei aqui, mas vou mandar de novo, terceira vez. Vamos lá. Elas têm que procurar lá no Google Plus delas para... Mas sério, não é função da Apple fazer telefone que só fala. Para isso você tem aquele Nokia 1100, todo mundo tem um telefone velho na gaveta só para falar. Quem usa esse tipo de telefone não fica feliz só falando. Para levar para praia, né? Isso que eu estou dizendo. Talvez o cara vai fazer um esporte, sei lá, não sei. Vamos ver. Mas então, vou perguntar agora pro Rodrigo Bastos, vulgo, a.k.a. Digão, que tá com S3, um Galaxy S3, muito satisfeito. Eu tô. Para contar um pouco dessa experiência. Alguém mais tem um Galaxy S3 ou já testou? Não. Eu já testei, mas não tem. Eu acho que, assim, ele quis mostrar serviço lançando uma tela maior, mas tá devendo muita coisa para se comparado ao S3. Um processador realmente potente, quad-core, não sabemos ainda, como a Cris disse, não sabemos a configuração desse processador, não sabemos... sabemos que a tela não é uma tela HD, apesar dele ter dito que é uma HD. É uma Retina display, tudo bem, mas não é HD, se você for comparar a resolução dela com os concorrentes, né? Você tem um Lumia aí com novidades também de carregamento Wi-Fi por Wi-Fi. O iPhone só trocou o conector. O que mais que o iPhone trouxe de novidades comparado ao S3? A câmera, mesma qualidade de megapixel. A foto panorâmica, que o Android já tem há muito tempo, padrão dele. Vídeos, captura de imagem dentro do vídeo, o Android também já tem. O NFC, que não traz, né? O iPhone não traz, o S3 tem até o USB, de você tocar dois aparelhos e trocar arquivos diretamente. Tem muitas coisas que ficaram devendo aí. Eu acho que não bateu e eu acho que não vai bater tão cedo o S3. Eu acho que é o seguinte, se você for botar... Entrou Paulo Bicalho. Paulo Bicalho. Oi, Paulo. Tudo bem? Não quero atrapalhar não, quero assistir. Eu tava dizendo... Ei, Rodrigo, se você for botar lado a lado cada uma das características, em muitas ele empata, em outras ele fica a dever. Mas eu acho que em termos de experiência de uso, ele ainda é campeão. O Android não chegou lá. Nenhum aparelho Android, mesmo o S3. Cris, o que você acha? Eu estava lendo uma análise, os famosos analistas, né, sobre a questão do mercado de smartphone, que a Apple, mesmo teria que ter uma super surpresa para
porque ela já estaria no limite do mercado. Quem já tem iPhone já comprou o seu iPhone. Você acha que... Isso é um cara lá que falou, que vai ser muito difícil agora a Apple avançar mais e conquistar mais market share. Isso foi dito no 4, isso foi dito no 4S e ela continua vendendo igual a água. Então acho que o problema não é por aí. O problema não é o hardware. Por isso que eu falei logo no início aqui no comentário. Ela está seguindo os padrões dela de lançamento de hardware. O negócio dela é ter o melhor hardware para aquilo que ela vai oferecendo todo no ecossistema. Ela não olha para saber se, olha, tem muita gente muito mais avançada do que eu, tem. Mas as pessoas têm as mesmas músicas que eu tenho, os mesmos conteúdos de vídeo, as mesmas apps que eu tenho. Não tem. Então, enquanto eu estiver lá dando de braçada no ecossistema, não vou me mexer para correr tanto atrás da concorrência. Assim. Essa é a minha percepção da Apple. Não sei. E ela vai continuar vendendo muito, porque vai ter sempre aquele fanboy, ou vai ter sempre o cara. Hoje estava cheio de gente já dizendo, estou vendendo e comprando mais novo. Não, mas o Nick foi um deles, eu já aviso logo, o Nick. Mas esse já era já era cliente, digamos assim, da Apple. A minha questão é se eles vão conseguir arrancar lá market share dos Androiders da vida ou de quem estava pensando em alguma coisa em relação ao Windows Phone. Acho que é o Android da vida que tem que começar aí a arrancar market share da Apple, porque assim, olha só, eu tenho um S3 que tem lá o melhor sistema operacional Android disponível hoje. Mas eu tenho outros modelos tão bons na mão, da Motorola e de outros fabricantes, que eu não tenho o melhor sistema operacional, eu não tenho nem upgrade do sistema operacional. Então, assim, é completamente diferente de um iPhone, que eu sei que eu vou ter todos os upgrades possíveis daí para frente, ad eterno. Então, a experiência, é isso que eu tô falando, assim, é muito forte. Outro dia eu ouvi a Cisco, um rapaz da Cisco, falar uma coisa que me chamou muita atenção, que é o seguinte: nós estamos vivendo na era da conveniência. Então, na era da conveniência, eu acho que a Apple continua imbatível, independente dela ter o melhor hardware ou não. É bom para a gente comparar se ela bateu no S3 ou não bateu no S3. Mas você entrega um S3 para uma pessoa, entrega um iPhone e fica olhando para ver qual é a melhor, o que ela vai preferir usar. Será que ela vai perceber tudo de bom de hardware que o S3 tem? É tão visível assim, cada um vai se adaptar, o HD, entendeu? Todo lançamento de iPhone é a mesma coisa. Os nerds começam a desfilar listas de specs que não interessam mais a ninguém. O usuário, consumidor não quer saber quantos gigahertz o telefone tem, não quer saber quantos nanômetros tem os chips de memória. Isso daí é uma coisa que, desde o primeiro iPhone, quando ele foi lançado, eu lembro que foi toda aquela apresentação, olha, você gira e a tela gira. Aí apareceu o pessoal da Nokia, o nosso N95 tem isso há um ano atrás. Sim, tem o hardware, só que eles não tinham driver. O hardware do acelerômetro estava dentro do N95, mas não tinha nem driver para alguém escrever um programa para usar. E o consumidor não quer saber disso. Ele vai dizer, o meu iPhone, meu celular também tem isso, só ninguém usa. O Pedro Schima, que tá no ar, tá pedindo a palavra ali. Pedro, você conseguiu falar com a Eli, com o Roldão e o Rafael, que o convite já está feito? Conseguiu? Então, eu liguei para eles agora. Não, eles falaram Rafael que... chegou. Rafael entrou. Então é isso, Rafael entrou. Beleza, Pedro, fala tuas impressões, então, sobre o iPhone 5. Você que está forte tá muito largo, no mercado. não Eli! Falando com ninguém. Beto Cardoso. Oi, ele está jogando Doom 3? Eles estão juntos! Testando. 1, 2, 3. Pedrão! Revolução. Fala aí, o som não sai.
Sai, feliz, tá O som saindo. tá saindo. O som tá saindo. Beto, você tá Finge que bonito não. com essa camisa verde, Beto. Tá Cardoso saindo. também tá de verde. Estamos tio. Quem mais tá de Não, Pedro eu tá tô- de eu tô- verde. Não, eu tô de branco, tô de A branco. câmera não tá. É branco? É verde. A parede é A gente tá verde. sem som. A gente tá sem som. Não é que, assim, cá entre nós, som hoje em dia, para quem sabe fazer leitura labial, sem a menor necessidade, Mas- concorda? Vamos lá. Eles vão entrar. sozinha. Mas eles estão ouvindo. Claro Pronto, que agora eu posso Beto, falar aí, faz um fica à sinal de vontade, ela nunca positivo vai se você ouvir. estiver ouvindo. Estou ouvindo! Estamos ouvindo! Agora Estamos. dá Não, pra falar. não agora. abemos som. Não abemos som. Ai. Mas Pedro, fala um pouquinho aí. Vamos ver. Estamos Pedro. aqui, Rafa. Cadê? Bota lá. Pega aí, a gente vai tentar som. Vou Tentar ajustar. som. Esse cara. Já Agora sim. Eu vou dizer Vale o mais. motivo. Sabe qual é o motivo? Eles estão no Agora que é é chamado som. Now, que é Nerds on Wine. Então olha a cara dos caras. Tá todo mundo calibrado. A gente Vou aqui na entregar todo garrafinha mundo. d'água, cara. A gente aqui na garrafinha A gente d'água. na água, a gente na água e eles no vinho. Som. Tá chegando o áudio não, né? Cris, faz sinal de positivo se estiver vendo e ouvindo. Todo mundo. Todo mundo, vendo e ouvindo. Olha lá, ela tá vendo e ouvindo, cara. Posso nem fazer careta agora? Vamos. Eu não ouço. Deve ser por Estamos causa do excesso de vinho. Dá uns falsos ali. Pedrão, tá conseguindo ouvir, falar e ouvir? Tô Então conseguindo. vamos Você fazer. tava ouvindo o Cardoso aí, tá lá. Pedro Preciso Estima, botar um fala um pouco sobre o iPhone 5. O que você achou? Não tem Então, microfone, certo? eu achei o seguinte, cara. Eu Não, achei. o microfone tá entrando aqui que tá modulando o ar. Tá muito barulho. Pega aí, gente. A gente vai entrar. Digão, é melhor multar eles por enquanto. Tá. Tô mutando aqui. Vai lá, Vamos mete brasa. Vai lá, Pedrão. Então, eu achei que me decepcionou um pouco, porque ele foi muito na linha dos lançamentos dos últimos Androids. Eu senti muito o tom do lançamento do Razr, por exemplo. Ficou uma coisa do tipo, é mais fino, é mais leve, é mais rápido. Enquanto que da Apple a gente espera mais, né? A gente espera coisas diferentes, a gente espera coisas que façam os nossos olhos brilharem e não foi muito bem isso que a gente sentiu, né? O que, por exemplo? Um design diferente. Não, mas mudou um pouquinho. Então, mudou um pouquinho porque ele ficou mais esticado e tal, mas que eu Mudou digo, um pouquinho uma linha para aplicativos nova. nunca digo assim, não teve nada que brilhasse o olho, que fizesse todo mundo ter certeza que a melhor coisa a se fazer agora é largar tudo e comprar o iPhone 5, tanto é que tá todo mundo com essa dúvida de que será que o S3 ainda tá melhor, não tá melhor? Só de fato de ter essa dúvida já mostra que não foi do jeito que a gente, lá no fundinho do coração, gostaria que fosse. Você não acompanhou o lançamento do 4S, né? Acompanhei. Foi igualzinho. Exatamente, então, mas o que eu tô O dizendo. 4 foi a mesma coisa. Então, é uma linha que não. Aí vai. É que eu digo, obviamente não é um privilégio do 4, do 5. Mas é uma coisa que já vem aos poucos decepcionando, né? Mas A gente peraí, espera gente. mais. Qual foi o lançamento de iPhone que todo mundo ficou assim, é maravilhoso? Porque o 1, eu me lembro que todo mundo meteu o malho que não tinha 3G. Todo mundo. Não foi só aqui, foi no mundo inteiro. Então ele fica a dever sempre. Sempre. O E 2 sempre foi, o 2 muda foi um tudo. lixo, o 3GS era uma porcaria, porque era uma porcaria, o 4 ridículo porque abandonou o layout, o 4S tinha processador novo, tela maior, mais resolução, mais Siri, escambau, mas não mudou nada, e o 5 também. E deixa eu ver mais o quê? O iPad vai ser um fracasso. Não na vai verdade, mudar o que- nada. Aí o iPad 2 não mudou nada. Alô, tem um moderador aí? Tem. Vamos deixar, os três estão ansiosos lá. Vamos deixar. Pode. Não vai mudar nada. Aí o iPad 2 não mudou nada. Tem um moderador aí? Vamos deixar, os três estão ansiosos lá. Vamos deixar. Pode.
entendeu nada. Que zona. O que é isso? Eles devem estar. Eles estão vendo o YouTube, com o YouTube aberto. Alguém está com o YouTube aberto. Fecha o YouTube. Fecha o YouTube. Fecha o Estão roteando YouTube. na Curiosity, cara. Hã? O que é isso? Eles devem estar. Eles estão vendo o YouTube aberto. Alguém está com o Não, YouTube tá aberto. com delay Digão, de mais de 1 minuto. Digão, vai mutando um por um pra ver quem tá com o YouTube aberto. São eles. Olha lá. Muita eles. São eles. Os caras estão no vinho, cara. Ah, meu Deus do céu. Não é YouTube, é delay de quase 1 minuto. Não, mas você vê que eles tirou. Eles estão com o computador, eles têm que estar no fone, tem que falar pra ele. Tem que colocar fone. Deixa eu mostrar pra eles. Bota o fone. Fone. É, tem que ter. Todo mundo mostrando fone. Fone. Mostra o vinho aí, Elis. Qual é o vinho? Porcaria. Não adianta, vocês É são do bem. culpados. Ai. Mas assim, concluindo, todo lançamento da Apple, as justificativas são sempre as mesmas. E não faz sentido você dizer que você pegar um produto que vende que nem água, que todo mundo copia, aí você vai fazer o quê? Você vai mudar o produto completamente? Por quê? Uhum. O objetivo da Apple é ser escritório de design ou é vender celular? A Volkswagen fazia isso nos anos 70. Tinha ano que eles não mudavam nada no Fusca. Não precisava. Se você for olhar, hoje você tem um monte de Fusca rodando por aí e carros revolucionários não mudaram. Fica quieto ali. E carros revolucionários já foram embora. O iPhone só vai mudar radicalmente se aparecer alguma coisa da concorrência que mude radicalmente e atrai o público do iPhone. Você concorda, Cris? Concordo. Mas a Apple não tem que mostrar o caminho? Aí eu acho que a Apple, talvez eles descubram, né? Com certeza estão pesquisando novas possibilidades. Pedro pedindo a palavra lá. Oi? Tá pedindo a palavra quem? É, Pedro. Pedro, fala, Pedro. O que eu quis dizer com o design é, por exemplo, se for pegar, já adiantando talvez o lance do iPod, hoje em dia não tem nenhum MP3 player que bata de frente em termos de popularidade com o iPod. Você pega o iPod Nano 6 Nós. e o iPod Nano 7. O que eu quis dizer com o design é, por exemplo, Aquela merda não vende. Vai ter que multar eles de novo, Digão. Os caras estão não tem impossíveis. nenhum MP3 player que bata de frente em termos de popularidade com o iPod. Tem que multar eles. Vai lá, Pedro. É porque aquela merda não vende. Vou ligar pra ele. Compra iPod Nano. Tá? Que isso, cara. Claro que compra, cara. Que isso. A Apple vive mudando o layout, o design daquele troço, porque eles têm uma saturação no mercado, mas eles não conseguem comprar iPod, conseguem crescer muito. É. Os grandes iPods que vendem são os clássicos. Eram os clássicos. Esses pequenos são só rebarba. Aí eles mudaram o conector, o fone, para falar que tem novidade. Lançaram o iPod. O Paulo, vamos deixar o Paulo falar? Paulo Bicalho, um autêntico Apple fanboy, correto? Fala, Paulo, fala pra gente aí, o que você achou? Paulo? Alô? Tá ouvindo? Estão ouvindo? Alô? Paulo Bicalho, um autêntico Apple fanboy, correto? Alô? Estamos ouvindo, Alô, Paulo. Fala pra gente aí, Alô? o que você achou? Beto, tá ouvindo? Tá ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo. Então, primeiro é sobre a expectativa que se gera em torno de um lançamento da Apple. Né? Cara, tem que mutar o... Tem que mutar ele. Uhum. Tem que mutar o Now. Não. Ouvindo, pessoal? Vai lá. Vai. Vamos lá, vai lá, Paulo. Eu vou ligar pra eles e avisar.
A decepção que normalmente toma conta após um lançamento da Apple, ele está diretamente relacionado à expectativa que se cria antes, né? A gente espera sempre uma apresentação melhor do que a outra, um produto mais fantástico do que a outra, e quando vem uma coisa que é natural que venha e ele está todo embasado quer dizer, a própria apresentação demonstra o porquê de não ter mudado radicalmente o design, por exemplo, apesar de que mudou consideravelmente, na minha opinião. E aí as pessoas têm essa reação, né? Podia ser melhor, podia ser azul, podia ser triangular, podia ter uma tela gigante. Mas a apresentação foi clara, falou, olha, a ergonomia do aparelho está relacionado ao seu pointing device, que na verdade é a sua mão. Então, para que você fazer um telefone do tamanho do Galaxy 3, por exemplo, que parece uma prancha de windsurf, né? E que muita gente não consegue chegar nos aparelhos com o dedo. Eu não consigo, por exemplo. Depende da mão, né? Depende da mão. Então faz sentido o design que a Apple apresentou. E mesmo assim, houve uma miniaturização considerável de tamanho, né? Isso. Digão, toca daí que eu vou falar com o Roldão. Vai lá. Tá ok. Vai lá, deixa eu matar o áudio do Roldão aqui. Tá vazando tudo. Toda hora tá entrando. Então é um de cada vez. Não dá. E o Beto também, vou ter que mutar o Beto. Mutar dos dois. E vamos lá, vamos falar mais aí do iPhone. O que vocês acharam do... Vocês acham que nem o Nokia bate de frente? Você acha que o lançamento da Nokia é tão bom quanto o iPhone, o novo iPhone? O que vocês acham? Olha, a Nokia hoje em dia, com o antigo, com o 7.6, 7.5, eu acho, já dava. Mas hoje em dia dá para você ser feliz com o Windows Phone, com o Nokia topo de linha, tranquilo. Uhum. E apesar de fanboy da Apple, e escravo do Symbian, eu sou da geração Symbian, adoro Symbian, mas eu tenho que admitir que o Windows Phone foi a experiência mais elegante em termos de interface que eu já mexi em muito tempo. Esse 7.5, né? Não o novo, né? Não o novo. O 7.5 já era extremamente elegante. Uma proposta completamente diferente da interface do iPhone e, consequentemente, da interface do Android. Então, todo dia eu fico pensando em pegar um Windows Phone. Eu só não pego porque já tem um investimento tão grande em aplicações do iOS que não vale a pena. Eli, está ouvindo a gente? Eli, está ouvindo a gente? Eli? Ela tá ouvindo, mas ela tá sem microfone, eu acho. Ela tá sem microfone. Alguém tem que estar com o microfone e falante. Vocês deram muito nela. Não estamos escutando. Deixa eu ver se tá mutado ainda. Você desmutou? Elis? Agora sim. Elis! Ah, não, isso foi a... Foi a Cris? Não estamos... Não, fui eu não. Vamos brincar de redublagem? Mas o áudio dela tá ativo aqui. Ué, não estamos escutando. Tem que ser o Roldão. Ela tem que usar o microfone. Isso. Eu! Alô! Alô! Ouvindo? Sim! Eli! Olha só, Big, você fala demais. Eu não falo nada. Faz uma pergunta. Cris! Faz uma pergunta pra gente. A gente... Manda ver, Beto. Elis, quero saber impressões sobre o iPhone 5. Elis? Eu estou com muito delay, cara. Muito. Muito. Alguém tá escutando de novo o YouTube deles tá funcionando em algum lugar. Não é YouTube, é o delay, cara. Não. Oi. Fala. Gente,
Fala, diabo. Estamos... Cardoso, porra! Olha só! Cardoso, porra! Tá, vou falar. Estamos com um delay de no mínimo 10 segundos. Tira essa posição, tu não vai entender nada. Fala, vai. Com delay de no mínimo delício. Ah, legal. Bem... Deixa eu falar. Fala. Olha só. Tá sendo gravado isso, hein, Elis? Eu vou falar do iPhone 5. Ah, jura? Eu vou falar do iPhone 5, daqui a 10 segundos entra. Decepção e amor ao mesmo tempo. Cara, eu vou levar aqui como se não tivesse amanhã, tá? Porque o delay tá bravo. Eu adorei o iPhone 5 e detestei ao mesmo tempo. O iPhone 5 é o melhor aparelho phablet lançado nos últimos meses, depois do Galaxy S3. O que mais, Elis? Ué? Morreu. Ela tá se ouvindo ainda. Chegamos a algumas conclusões aqui. A gente estava conversando antes sobre iPhone, sobre iPhone 5, sobre Apple, sobre Steve Jobs. Ele reencarnou, pô? Vamos lá. Agora, Alexandre Roldão. Queremos ouvir Roldão. Agora o Roldão vai falar. Precisa de legenda, né? Gente, esse vinho é poderoso. Vamos lá, vamos ver se a janela da órbita deixa a gente falar com 10 segundos de delay aí. Tô me sentindo o Major Tom daquela música do Bowie. Dois destroyers de fuzileiros em direção à costa da Líbia. Eles não precisam assistir o que eles estão falando. Vocês estão assistindo no YouTube o que tá rolando, o Roldão? Não, o que tá rolando? Não, porque a gente estamos ouvindo um delay de você falando. A gente está ouvindo bem. Não. O que tá rolando no YouTube? Não. Vamos lá. Roldão. Alexandre Roldão. Compõe-se. Tá vazando a novela ou tá legal? Tá difícil falar com ele isso aí, cara. Tá, vai, Elis, conta. O problema do iPhone 5 foi culpa da Carminha. Foi culpa da Carminha. Vamos lá, rapidinho então, para os meus 10 segundos de fama. A gente estava discutindo exatamente isso, que o pessoal aqui ficou muito decepcionado pelo fato de não ter nenhuma melhoria no que já tinha sido implantado, por exemplo, a Siri, né? Eu acho que não teve nenhuma mudança, especialmente para os brasileiros e para um terço aí do mundo. E eu acho que, sei lá, fica no meio do caminho aí do que a gente estava esperando, porque inovação não teve, na verdade teve um grande polimento do que já estava em curso. Beleza. Rafael Coimbra. Bom, minha opinião sobre o iPhone 5 é o seguinte, eu defendo a tese que nós já chegamos no limite do smartphone. Pegando um conceito como se fosse um carro, por exemplo, um carro ele sempre pode evoluir mais, ele pode ser mais sofisticado, mas ele vai ser sempre um chassi com 4 rodas. Pode ter 3, 2 ou 5 portas, mas ele vai continuar sendo um carro com o mesmo formato, assim como um avião, assim como qualquer outro objeto. O smartphone ele chegou no limite dele. Por isso, tanta decepção.
Caramba, a galera realmente ali tá... E é sanduíche, ishi, o delay aqui no ouvido. Por isso que eles estão afogando as mágoas no vinho mesmo. Tá todo mundo decepcionado. Não fiquem assim, meus amigos. Não fiquem assim. Olha, não se preocupem, porque o smartphone ele estava indo, ele também tinha chegado no limite quando ele era basicamente dividido em clanshell, Beto! e aí um belo dia a Apple mudou o conceito do smartphone. Beto, faz positivo. Ele tá ouvindo em tempo real. Juntos para ouvir vocês. Cara, esse delay tá muito zoneado. Tá muito ruim. Muito. Vai lá, Cardoso. Continua, Cardoso. Sim, mas o grande conceito do design, dessas quebras de paradigma, é justamente quando você acha que o modelo já tá saturado, já chegou no limite, e alguém chega e muda completamente. O conceito de avião ele estava perfeitamente fechado durante muito tempo, até o pessoal ter a ideia de esticar as asas para trás, criar asa em delta, e aí, de repente, todo aquele modelo, aquele conceito de avião da Segunda Guerra, que as pessoas desesperadamente tentavam melhorar e não conseguiam, porque achavam que estava dentro do limite científico da coisa, era só esticar as asas para trás. E aí, de repente, você tinha aviões muito mais rápidos e superiores a tudo que existia antes. Então, não dá para dizer que se chegou a um limite tecnológico, ou de design, ou de usabilidade. Cris, Oi. e o iOS 6? Você já está com beta ou já testou de alguma maneira? Não, ainda não testei, não. Mas você já viu as novas features dele, né? Algumas. Porque eu queria saber de vocês o que vocês gostariam que o iOS 6 tivesse e que não tem. Que o iOS 5 ou 6, né? Agora. Features dele, né? Algumas. Tá lá Paulo Bicalho. Oi. Tá sabendo das novas características, das novas funções do iOS 6? Eu vi, a última apresentação que eu vi foi naquela prévia do Forstall, antes dessa apresentação de hoje, que eu ainda não tive tempo de ver. Então eu vi algumas notícias rapidamente. Eu vi que não mudou muita coisa do que a gente viu naquela época, certo? Certo. Mas dali, você tem alguma coisa que faz falta para você e que vai ser contemplado no iOS 6? Ou você está plenamente satisfeito com o sistema operacional do teu smartphone? Eu por enquanto, estou satisfeito, não vi nenhum breakthrough que eu precise desesperadamente agora. Gostaria muito que a Siri funcionasse em português, por exemplo. Mas isso não é um feature, na verdade vai ser um update, um dia, certamente vai ter. Agora eu acho, essa discussão que a gente estava tendo agora há pouco, o Cardoso estava falando do avião e tal, e a gente esperando alguma coisa diferente do iPhone em termos de design, mas a tecnologia avançará com certeza, e eu acho realmente que a gente está num momento de saturação, não existe mais, com o que a gente tem no mercado hoje, uma forma de colocar algo mais no iPhone, mas eu acho que a Apple tem feito um trabalho muito bom com a câmera do iPhone. Queria saber o que vocês acham da câmera, que parece que teve um update interessante. Eu vi alguns fotógrafos dizendo que vão comprar o iPhone só por causa da câmera. Vamos ouvir o Rafael Coimbra, que ele... Rafael, tá escutando? Escutou essa pergunta? Estão com delay lá, vamos ver. Rafael? Acho que... Não, ativa o microfone, que o Rafael é fotógrafo. Ele tá ativado, mas ele não tá falando. Então, você, Cardoso, o que você acha? Você que usou Nokia bastante tempo, ainda tem lá o seu Nokia S71, ainda está no cantinho ou da gaveta ou do coração. O que você achou a câmera? Chegou a um nível de excelência total? E tem que ativar o...
Eu não mexi no do Cardoso, só se alguém mexeu. Ele que deve ter. Cardoso? Alô, pronto. Agora aqui. Oi. Eu dei um alt tab e aí ele achou que eu ia estar fazendo outra coisa. Eu acho que a câmera do iPhone desde o 4 não é decente. Eu nunca consegui ver o celular como um substituto da câmera de verdade, mas hoje eu já vejo que pro dia a dia, pro eventual, ele funciona. Mas mesmo assim, enquanto ele não tiver um flash de xenônio de verdade lá, ele não vai ser um verdadeiro substituto, principalmente para quando você quer fazer alguma gracinha à noite. Um bom exemplo disso é que a qualidade das sex tapes não melhorou. Não melhorou? Não. Mas sabe uma coisa interessante falando de tecnologia, Paulo, um pouco pegando o que você falou também? Eu me lembro que quando eu comprei a Flip, vocês lembram da Flip, aquela câmera? Uhum. Que tinha de disquete. Não, a Flip que era um flash. Outro flash. Isso, pô, era sensacional. Foi a primeira em HD, custava $200, em torno de $200. Incrível como é que, inclusive a Cisco, acho que comprou a Flip, não me lembro se exatamente a Cisco, mas uma grande empresa comprou e você vê como é que em uma questão de 1 ano, 2 anos, começaram a surgir os smartphones gravando em HD e não faz mais sentido nenhum ter uma Flip, né? Então, esses saltos de tecnologia são muito perigosos para quem está dominando, digamos, algum dos nichos, né? Então, eu não sei, eu estou cada vez usando menos minha câmera digital. Eu até vendi a minha. Pois é. Fala, Paulo. Beto, imagina outra coisa onde pode avançar que a gente acaba não vendo. A Apple Paulo, tem... Paulo, Oi? se identifica para a galera saber o que você faz. Eu sou gerente do Instituto Light, uma empresa de distribuição de energia elétrica aqui do Rio de Janeiro. Trabalho com cultura, esporte, no desenvolvimento da área de concessão, 31 municípios aqui do Rio de Janeiro, e sou Apple maníaco desde 1984, quando eu pude botar a mão pela primeira vez no Macintosh Plus sem HD interno, só com disquete. Legal. Vocês lembram que o Forstall, se eu não me engano, que estava apresentando o iOS 6 e comentou sobre o trabalho que eles estão fazendo com a indústria automotiva, integrando o iPhone com a Siri num sistema novo que eles chamam de Blind Drive, alguma coisa assim, onde ele poderia ao dirigir sem precisar olhar para o telefone, mas pegar direções, fazer reservas em restaurante, fazer perguntas específicas para a Siri. Isso é um tipo de tecnologia que diferencia o iPhone, talvez, do resto, e que não está no design só do aparelho em si, né? A gente fica muito vidrado na questão do design, mas tem essas outras coisas, né? E também tem a questão da capacidade de memória do telefone. Acho que é essencial. Antigamente 16 GB para mim era mais do que suficiente. Hoje eu já não suporta todas as minhas músicas e muito menos as minhas fotos e tampouco qualquer vídeo em HD que eu vá fazer, né? E aplicativos? Vou falar com vocês um pouco sobre aplicativos. O que vocês... Beto, só fala, um minuto, só para a gente fechar esse assunto. Vai. O iOS, para mim, o iOS 6, ele ganhou o que ele tinha que ganhar, que foram os alertas e tal. O que eu gostaria que o meu iPhone fizesse não está no iOS 6, está no iTunes, que é uma perfeita sincronia entre iCloud e tudo que eu tenho no meu aparelho. Eu acho que a iCloud ainda está devendo muito. Tem muito problema. Então, eu gostaria que isso fosse melhor resolvido. Acho que ainda não chegamos aonde a Apple gostaria que a gente chegasse. Ela está tentando, mas não chegou. Achei uma coisa simples que sempre fez falta é aquela coisa de você rejeitar uma ligação com mensagem de texto default, né, ou que você pode customizar. Isso é bacana.
super útil, já devia estar Agora desde tá em tempo o real. primeiro. É. Agora tá em tempo real. Ó, agora nós entramos. Oi, Pedro Schima, Elis. iOS Elis. 6. iOS 6, o que você, das novidades que você mais curtiu e o que você Alô? gostaria de ter? Oi, Elis, estamos escutando. Oh, meu Deus! Agora sim estamos em tempo real sem delay. Estamos em Agora tempo desligaram real. o microtorrent, aleluia. Estamos em tempo real sem delay. Desligaram o torrent. Agora, o Pedro está falando sobre o iOS 6, o que ele acha de bacana e o que para ele ainda falta no sistema operacional do iPhone. Olha, eu achei interessante o fato de você poder mandar mensagem por voz. Eu acho que em termos de acessibilidade é uma feature bem interessante. O fato de você ter o FaceTime para rede de dados também é uma coisa muito interessante, porque embora seja um serviço muito pouco usado, né, de repente esse uso aumenta com o fato de você usar a rede do celular, né? Embora aqui no Brasil a gente tenha inúmeros programas de rede, mas infelizmente o iPhone não é feito para gente, ele é feito para quem mora num lugar que tem a conexão decente, né? Então, partindo desse princípio, você pode ver que você ter FaceTime para rede de dados é uma coisa interessante, que você fecha cada vez mais o usuário dentro do mundo da Apple, né? Sem precisar ter um Skype, sem precisar ter outra coisa. Pedro, posso intervir? Vamos lá, Claro, vocês três, quero a opinião dos três sobre iOS 6. Yeah! Ninguém usa FaceTime, Pedro. Eu tô igual uma foca agora, assim. Uhul! Depois eu quero que o Rafael fale sobre a nova câmera, tá? FaceTime é uma falácia, ninguém usa FaceTime, ninguém quer se expor, a verdade é essa. O pessoal que acorda com bob no cabelo, ninguém quer aparecer. Beto, o Rafa tá completamente com razão. Concordo plenamente. Videofone é coisa de filme de ficção científica dos anos 50, é coisa de Jetsons. Sabe por quê? Porque você pode estar falando com alguém, você liga o Viva Voz, você pode estar tendo banho. Você pode estar fazendo três coisas ao mesmo tempo e estar com o telefone pendurado. Você está com o telefone pendurado no ombro. Agora, se você está olhando para a cara do sujeito, você não pode fazer outra coisa. Além você pode estar fazendo o número 1, discussão neurolinguística. Oi, peraí, deixa só o Cardoso terminar. E outra coisa, tem toda aquela discussão neurolinguística de que você falando com imagem, você passa muito mais informação do que você quer, do que você gostaria de passar, e inconscientemente a gente não gosta de dar esses moles assim. Pelo telefone. Basicamente, só com voz é muito mais fácil mentir. Fala aí. Eu adoro FaceTime, adoro o conceito, mas eu tenho plena certeza de que isso não vai pegar. E não vai pegar por um bom tempo. Beto. Vai, Elis. Eu, para variar, concordo com Cardoso. Uhum. Cardoso, diz aí que eu não concordo sempre com você. Fala a verdade. Quase sempre. Quando não concorda, tá errado. Olha, mas eu quero dizer que Elis, antes de entrar no Hangout, foi fazer escova, pintou as unhas, passou batom. Olha só, Elis agora é madame de carregar Yorkshire na bolsa. Ih, caramba! Só para constar, eu não queria estar no Hangout, eu queria estar só no áudio, podcast. Olha só, eu falei com o Cardoso no fone sem som. E não estou bêbada. Deixa eu falar. Fala. Eu queria só que o Rafa falasse sobre a nova câmera Peraí, mas eu tenho que dizer sobre isso, caceta. Tá. Não é só meu cachorro. Olha só. Deixa eu falar uma coisa sobre FaceTime. Não dá. FaceTime é uma coisa que se vende, não se usa. Eu queria que qualquer operadora me provasse que as pessoas usam esse tipo de videoconferência. Eu queria que a pessoa me provasse que você quer se mostrar para os outros, principalmente para aqueles outros que te interessam, em tempo real, ao vivo, sem maquiagem. Sinceramente, não rola. FaceTime não é novidade para mim. Vou passar para o Rafa falar sobre a câmera, porque eu nada entendo de câmera, além de não querer aparecer sem maquiagem nela.
Bom, eu acho a câmera, cada melhoria sensacional, acho que já está num bom limite de resolução. A gente não precisa muito mais do que um Full HD para vídeo ou do que 8 megapixels para foto para usuários comuns. Eu, como trabalho profissionalmente com isso, acho que a grande diferença agora, e eu sempre ouço isso, que agora todo mundo pode fazer filme, foto, então o jornalismo vai acabar. Eu acho que existem 3 passos para você conseguir fazer uma coisa. Um é poder. Hoje todo mundo pode fazer vídeo e foto com muita qualidade. O segundo passo é querer. Nem todo mundo quer fazer vídeo e foto com alta qualidade. E o terceiro passo, esse é o mais difícil, é saber fazer vídeo e foto com alta qualidade. Então, é uma falácia de que tudo vai acabar, todo mundo pode, todo mundo quer e todo mundo sabe fazer. Eu acho que isso vai ajudar muito aos profissionais, sim, porque é cada vez mais fácil você fazer vídeo com qualidade, mas não é tão simples assim. E, Roldão, você falou já sobre o iOS? Está satisfeito com o iOS 6? Quer alguma feature que não foi contemplada? Cara, eu continuo falando do que não foi colocado aqui pra gente, né? Porque o que falta é a gente conseguir ter uma boa geolocalização, um bom uso de mapas. A gente vê que nunca vai conseguir chegar todas essas funcionalidades que os caras cada vez colocam mais, a gente acaba não tendo uso aqui. Esse tipo de coisa acaba não chegando meio capenga. A Siri chega meio amordaçada, o Maps chega meio sem perna, né? Eu acho que a Apple daqui a pouco vai começar a descolar um pouco mais dos usuários, porque a proposta é que todo mundo usar tudo, essas ferramentas todas estarem disponíveis, daqui a pouco você vai criar um gap aí, mercados insatisfeitos, né? Porque é o que a gente vê, porque isso que o Rafa acabou de falar, pelo menos assim, se eu não quero fazer um vídeo de qualidade, ou não quero editar um vídeo para botar no YouTube recentemente, ok, mas você tem a opção de não fazer isso. Agora, eu comprar um aparelho, ter um aparelho e não poder usar certas coisas, isso me incomoda muito. Pode, é só você baixar a app do Google. Baixa as apps de mapas, baixa as várias apps de reconhecimento de voz e usa. Cardoso, você é comunista. Você é comunista, Cardoso. Gostou, né? Porque eu acho que estava postando hoje screenshot do Haiti. Uma app paga com a história do Che Guevara que tem na App Store. Cris. Oi. Vamos voltar naquela história que nos preocupou durante todo o dia da frequência? Isso, 4G. Ela já falou. Ela falou lá no começo. Ela falou sobre nano sim, mas você tá com dúvidas ou tá tudo... Não, nano sim não. Eu tô preocupada com a frequência. 4G. Faz só um resuminho então novamente, rapidinho, só para... Mas peraí, tá preocupada com a frequência por quê? Porque eu acho que o Brasil pode demorar a receber. Cala a boca, Cardoso. O Brasil vai demorar a receber. Isso é bom não, né, Ben? Isso é muito ruim. Mas o problema não é da Apple, querido. O problema é nosso. Exato. Quem que a gente apedreja? A gente não vai receber de nenhum outro. A gente vai apedrejar quem? Quem que a gente apedreja? Não sei quem é que a gente vai apedrejar. Até porque a Qualcomm veio aqui e fez uma parceria enorme com o governo brasileiro para desenvolver chip dentro da frequência que o Brasil escolheu. Vamos apedrejar Qualcomm. Uma frequência diferente. Falar nisso, cadê a TV? A gente apedreja a TV analógica. Maravilhosa. Vamos apedrejar Qualcomm. Não é apedrejar Qualcomm. Acho que não tem que apedrejar ninguém. Na verdade, a gente deveria ter apedrejado lá atrás a Anatel, quando a Anatel fez a divisão de frequências dessa forma. A gente hoje tem 1.8 GHz para 3G. A gente tem 2.1 GHz para 3G. A gente tem os 700 MHz com a TV. Isso vai ser liberado? Vai ser liberado. O governo está fazendo 2016. Tudo possível para liberar o mais rápido possível, antes de 2016. Nas cidades que vão ter a Copa do Mundo, é bem possível que isso aconteça antes de 2016. Agora, a gente vai ter aqui uma frequência que é 2.5 até 2.6. Ponto. Quem quiser fabricar dentro dessa frequência vai ter aparelho funcionando.
Olha, eu não sei quantos megahertz tem nessa história, mas eu fico muito danado do cara estar com o telefone xing-ling, vendo televisão e eu com o iPhone 5 na mão não consigo ver nada. Mas isso não tem nada a ver com a frequência. Isso simplesmente é o fato da Apple ter colocado um chip para recepção de TV no aparelho dela. Mas, Cris, aí é o sistema dela. Mas, Cris, aí você tá... Ela não vai querer te dar um meio para você acessar conteúdo de graça. Exatamente, isso é uma outra questão. Não é por Mas, aí. Cardozão, aí vamos lá, bem. Você vai dizer para aqueles 40 mil seguidores. Se você pensar bem, olha só, vamos lá. Se você pensar bem, os aparelhos mais novos da Samsung não tem TV digital também. Por que não tem TV digital? Porque o chip que a Samsung usa nesses aparelhos não tem o padrão brasileiro de TV digital, que é o ISDBT. Então, a Samsung foi lá e falou, olha, se eu tiver que fazer um aparelho específico para o Brasil, com um chip com recepção de TV digital específico para o Brasil, vai sair mais caro. Eu vou fazer isso? Não. Simplesmente digo que não tem e pronto. Então o S2 não tem, o S3 não tem. Deixa eu falar uma coisa mais grave. Aliás, por favor, registrem isso em cartório. Eu levantei a bola esses dias que o Samsung, todos os Samsung Galaxy S3 que estão sendo lançados no Brasil, eles não estão vindo com tela resistente Corning Gorilla Glass. Ok? Entrem no meu blog e vejam lá, assim, 20 comentários de 20 consumidores que estão dizendo o Samsung Galaxy S3 Gorilla Glass que estão chegando no Brasil não são Gorilla Glass, eles estão quebrando. Vamos fazer um teste ao vivo aqui então. Vou arranhar aqui no meio do... Vamos lá agora. Passa a chave. Eu quero ver, não. Agora faz. Vamos lá. O Pedro tá aí, vai lá, Pedro, manda bala. Peraí, vou pegar uma chave aqui, peraí. Tem uma pergunta. Vou pegar uma chave. Pedro, tu fica na sua. Vou pegar a chave, peraí. Mas, Cris, olha só, eu acho... Essa frequência de 700 MHz tá pegando TV aberta? Essa frequência de 700 MHz hoje é usada por broadcast. Então, se você usa TV aberta na sua casa no padrão analógico, você está usando 700 MHz. Então, isso daí não vai acabar antes de 2017 mesmo? Dá. Em algumas cidades, Cardoso. Pelo menos nas maiores capitais vai ter. Manda ver, Pedrão. Ô, Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que a gente está no momento de fazer isso? Mais vinho. Mais vinho. Isso. Você acha que de algumas cidades recebem tecnologia XYZ, algumas cidades não recebem tecnologia XYY, Blablablabsky. Cara, desculpa, a gente vai ter Copa do Mundo no Brasil, a gente vai ter Olimpíada no Brasil, tá certo isso? Então, é isso que eu estou falando. O plano do governo qual é? Quando a gente teve aqui o Pan-Americano, o que aconteceu com as redes 3G no entorno de Jacarepaguá, toda a Barra da Tijuca, todo mundo pegava 3G bem pra caramba. Acabou o Pan-Americano, vai lá usar 3G na Barra da Tijuca e vê se você consegue. Então, velho, consegue até hoje. Então, o que vai acontecer? Peraí, vamos lá. O que vai acontecer? Tem muita gente dizendo, por exemplo, que os 700 MHz, inclusive as próprias operadoras, requer um número maior de antenas sendo colocadas na cidade. Existe toda essa discussão em torno do compartilhamento de antenas. Eles dizem que é uma tecnologia um pouco mais barata se for compartilhada, que é o que está acontecendo em Nova York, mas lá nos Estados Unidos isso também foi uma África. Você acha que você vai em todos os Estados Unidos, você consegue pegar 4G muito bem em todas as cidades, Eli? Cris, eu não tô querendo... Ok, vamos lá. Eu não tô querendo em todas as cidades, porque nem o 3G chegou, certo? Certo. Ok. Eu tô querendo, pelo menos, que o maior celular top de linha do mercado hoje, que reza a lenda, é o iPhone 5,
ou outra linha, Galaxy S3, funcione nas frequências básicas que a gente está usando nas maiores capitais, certo? Certo. É pedir demais? Não é, mas no iPhone é. Não, Mas não acho é que que o Elis- no iPhone é. Não é no Não, iPhone. Cris, Não é no iPhone, é em qualquer Pedro, Cris. É em qualquer um, não é no iPhone. O Galaxy S3 aí não funciona 4G, funciona? Vai funcionar? Não vai. Pedro, A vai. gente, eu acho que a gente que está usando a frequência errada. Vamos dizer. A gente está usando a frequência errada. O Brasil escolheu uma frequência que ninguém usa. Exatamente. Mas a gente sempre fez isso. A gente Ah, sempre fez isso. Isso. A gente está usando a frequência que ninguém usa. Isso. E aí? Se você for entrar... Quando essa frequência foi discutida lá atrás, você tem que levar em conta o seguinte: a Anatel errou? Eu acho que a Anatel errou. Mas a Anatel tem uma desculpa, que é as redes LTE, elas só muito recentemente começaram a encontrar um padrão. Elas não têm padrão no mundo inteiro. É uma África no mundo todo, não é só aqui. Tanto é que se você for... Eu tava dando uma olhada hoje, tem um site no site da Apple, você botar apple.com/iPhone/LTE. Elis, sabe o que é essa frequência? Oi. Sabe o que é essa frequência de... Não tá ouvindo. que a Anatel Não, recentemente eu tô escolheu? ouvindo assim. LTE, Long Term Evolution. É isso aqui, ó. Que isso, Exato. Cardoso? É a É tomada. isso que é a nossa frequência. É isso aí. Pô, Muito Cardoso, bem. achei que fosse o vibrador, isso, que medo. Poxa, você reconheceu isso como um vibrador, você tem problema. Olha só, galera, temos 1h30 de Hangout on Air. Está na hora de terminarmos. Vamos continuar em outro dia. Você inventou um padrão de tomada, ele. Meu bem, Roberto, padrão de só falar uma tomada, coisa. padrão de carregador, padrão de tudo, Padrão macho de e cor de fêmea. televisão. Ô, Beto, deixa o Pedro acabar lá, que ele vai falar uma coisa importante. Ó. A própria Apple se preocupou em botar um mapa para dizer quais são os países em que o LTE vai funcionar. Exato. Se E você entrar no... e cada país vai ser uma frequência diferente. se você for entrar no apple.com/iPhone/LTE, você vai ver 3 modelos de iPhone 5, um para cada tipo de frequência que está ali. Você tem para os Estados Unidos e Canadá, você tem para os Estados Unidos e Japão, porque o Japão não tinha frequência do iPad, deu um rebuliço. Você tem o outro para a Europa. Então, A assim, Europa o tem próprio várias Apple, frequências diferentes. então assim, você tem dentro do próprio iPhone 5, você tem 3 modelos de iPhone 5 para poder se adequar à realidade de cada LTE. E Então, assim, Steve no final das Jobs, contas- morra! Então, assim, no final das contas, você vê que o caso do Brasil, a gente é que está usando a errada. É a tomada errada, é isso aí. Galera, queria agradecer. Estamos com 1h30 aí. Quem tiver o primeiro iPhone que tiver 5, que alguém tiver, vamos dar uma destrinchada ao vivo, fazer uma dissecação, né? E ao vinho, né? Com regadas a vinho, iPhones e vinho. Queria agradecer a presença de todos. Desculpe os problemas de transmissão. Mais uma vez, vocês não viram o Roldão, Rafael e Elis? Eu, por conta da minha sensacional conexão à internet, eu não consegui, eu não tenho upload suficiente. Essa é a razão. Essa é a razão. Eu tento começar uma transmissão, o Google diz, bicho, tá mal aí. 2G. Pois é, já tentei em todos os provedores aí de banda larga do Rio de Janeiro e não consigo. É uma beleza. Help, Tem um LTE aí, Léo. LTE aí. Você tá usando o vibrador errado. Então, queria agradecer a presença de todos. Saudade, Cris, saudade. Isso, vamos fazer um hangout ao vivo mesmo, na próxima vez. Um abraço a todos. O Flamengo sofrer agora com o Flamengo. Fluminense! Terminam com o nosso 2x0. 2x0. 2x0, líderes absolutos. Tá bom, cara? Um beijo, um abraço a todos. Apagado. Isso, apagado. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Um abraço aí, foi um prazer e uma honra.
Tchau, tchau. Valeu. Tem que sair ali.